Olá e boas-vindas a mais uma das nossas análises. É muito bacana ter a companhia de quem está nos acompanhando hoje para explorar as forças ocultas que movimentam o dinheiro e, claro, as mentes por trás dele. A gente vai direto ao ponto, porque o que preparamos para nossa exploração de hoje pode mudar completamente a forma como enxergamos o mundo ao nosso redor. O tema é absolutamente fascinante. O efeito manada, a percepção de valor e como grandes bolhas financeiras se formam bem diante dos nossos olhos, muitas vezes sem que ninguém perceba. Bom, para começar, a gente vai dar um pulinho no passado, lá em 1998. Imagina essa cena: um experimento cultural brilhante conseguiu enganar críticos de arte, intelectuais e um monte de investidores graúdos. O escritor William Boyd, com a ajudinha de ninguém menos que a lenda da música David Bowie, criou e lançou no mercado um artista chamado Nat Tate. Teve de tudo, sabe? Lançamento de livro luxuoso, evento chique e uma verdadeira chuva de elogios da crítica especializada. Mas tinha um pequeno, minúsculo detalhe no meio dessa história toda. O artista nunca existiu. Era ficção pura, uma invenção. E mesmo assim, a sociedade inteira não só comprou a história, como atribuiu um baita valor financeiro e cultural a essa ilusão. Isso escancara uma diferença brutal entre a teoria e a realidade. No mundo ideal, a gente sempre assume que o preço de um ativo é exatamente igual ao seu valor fundamental. Uma matemática pura, simples e direta, né? Mas, na prática, a história é outra. O valor é ativamente moldado por três forças gigantescas: a percepção, a narrativa e o comportamento coletivo. O caso maluco do Nat Tate prova exatamente isso. Não existia uma única obra de arte de verdade para pendurar na parede, mas tinha um contexto fortíssimo. Tinha figuras de autoridade chancelando a ideia e, acima de tudo, a tal da validação social. E esse combo mostra que, muitas vezes, o contexto acaba engolindo a substância real. O que nos leva à nossa primeira grande questão. O que é, afinal, o efeito manada? Basicamente, é aquela tendência quase incontrolável de seguir as decisões do grupo. É uma troca silenciosa que a gente faz, muitas vezes sem nem perceber. A gente pega a nossa análise crítica, o nosso pensamento independente e deixa de lado em favor de uma sensação gostosa de pertencimento social. Sabe quando compramos algo só porque tá todo mundo comprando? Ou quando a gente passa a achar que uma coisa vale muito simplesmente porque a nossa bolha validou aquilo? Pois é a substituição bem perigosa da autonomia intelectual pelo conforto quentinho de estar no meio da multidão. E como será que essa manada se comporta no mercado financeiro, nesses ambientes de alto risco? Tem uma frase que resume isso perfeitamente, e é um dos nossos grandes aprendizados de hoje. Bolhas financeiras são, na sua essência, histórias coletivas. O peso disso é imenso. Significa que os mercados que a gente jura que são redutos da lógica mais fria e calculista são, na verdade, palcos movidos a narrativas emocionantes. A matemática acaba cedendo espaço para o enredo. E dá para mapear a anatomia exata desse caos em 4 passos. Primeiro, a galera começa a comprar um ativo só porque o preço está subindo. A alta do preço é o único atrativo, nada mais. Segundo, a popularidade atropela os fundamentos. Já não importa o balanço da empresa ou o que ela faz de verdade, o que importa é que está na moda. Terceiro, os influenciadores e a mídia pegam isso e amplificam para proporções absurdas, na maioria das vezes sem nenhuma análise técnica séria. E aí chega o inevitável quarto passo. A narrativa perde a força e desmorona. A mentalidade de rebanho inflou tudo artificialmente até a ilusão quebrar, trazendo o castelo de cartas inteiro abaixo. É aí que entram a educação financeira e o pensamento crítico como nossos mecanismos de defesa. Amarrando os pontos com o nosso artista fake lá do começo, de um lado a gente tem o efeito Nat Tate, onde uma narrativa bem contada cria valor do absoluto nada. Do outro lado, o nosso escudo, a educação financeira, que faz o caminho inverso. O papel do pensamento crítico financeiro é justamente questionar sem dó aquilo que aparenta ter valor. Ter educação financeira de verdade significa não engolir a embalagem sem antes olhar bem de perto o que tem dentro, com uma dose bem saudável de ceticismo. Então, como a gente desenvolve essa autonomia? Quais são as habilidades para resistir ao canto da sereia do mercado? Olha só. Primeiro, é preciso saber diferenciar com muita clareza o valor real do mero valor percebido. Segundo, adotar uma postura questionadora com as tendências e modismos. Terceiro, entender profundamente o impacto que as emoções têm nas decisões de quem investe. E quarto, cultivar ativamente um pensamento autônomo. Quem consegue construir um patrimônio sólido geralmente se apoia nessas bases, garantindo que as decisões sejam frias e totalmente imunes à pressão da turma. E prestem bastante atenção nesta reflexão porque ela é pesada.
O maior risco financeiro que existe não é perder dinheiro. O perigo real, o perigo absoluto, é não saber o motivo por trás de uma decisão. Entrar de cabeça, de forma cega, na euforia do mercado é infinitamente mais letal do que ter uma estratégia consciente que por acaso deu errado. Não existe defesa onde não existe clareza sobre o que se está fazendo. Vamos ver isso na prática com a atividade O Mercado Invisível? Essa é uma dinâmica super reveladora para ensinar a fugir dessas armadilhas. Tem 4 etapas. Etapa 1, a avaliação individual. Objetos simples são mostrados e cada pessoa anota em segredo o valor que acha justo. Etapa 2, entra a influência social. Cria-se um hype, uma agitação artificial, elogiando muito alguns objetos específicos em voz alta. Etapa 3, o efeito manada em ação. Algumas avaliações são reveladas para o grupo, focando nos números mais altos, e rola a pergunta se alguém quer mudar de ideia. Nessa hora, quase todo mundo vacila e ajusta o preço para seguir o grupo. Etapa 4, a revelação. O jogo é desconstruído para mostrar como só de observar a galera, a mente de cada um começou a duvidar do próprio julgamento inicial. O resultado disso é impressionante. Os objetos avaliados permaneceram rigorosamente os mesmos do começo ao fim. Nada mudou. Mas a percepção? Essa foi completamente alterada pela influência do grupo, mudando totalmente o valor final. A lição que fica é claríssima. Muitas vezes, o valor financeiro muda única e exclusivamente porque a narrativa em volta da coisa mudou. E não precisa ir longe para achar os Net Tates de hoje em dia. Eles estão soltos por aí na selva do mercado. São marcas famosíssimas cobrando fortunas que não se justificam no produto. São tendências que viralizam nas redes sociais criando necessidades do nada e, claro, aqueles investimentos do momento movidos a puro hype. Tanto a história do artista falso quanto o jogo que vimos agora são um raio-x perfeito das ciladas que a sociedade cai todos os dias. O mecanismo da ilusão é sempre, sempre o mesmo. Caminhando para o nosso encerramento, a gente chega nesta síntese. A educação financeira de excelência entrega para a gente o ativo mais inestimável que existe, a capacidade de fazer escolhas independentes. A verdadeira riqueza não está só em saber fazer conta, está numa baita consciência comportamental. É manter o pensamento crítico afiado, respirar fora da bolha e segurar firme as rédeas das próprias decisões. E para fechar a nossa análise, deixamos aquela pulga atrás da orelha. Na hora H, no momento crítico de decidir, o que carrega mais peso? A etiqueta de preço chamativa ou o valor real e silencioso? Que essa reflexão seja o filtro de cada passo financeiro daqui para frente. Agradecemos demais a companhia nesta imersão profunda no comportamento humano e no dinheiro. Esperamos que esse papo traga um olhar novinho em folha sobre o mercado. Até a próxima!